Então, vamos começar falando sobre a relevância do eletromagnetismo. Ora, tenho certeza que as pessoas, em geral, não se dão conta da relevância do eletromagnetismo. Todos os fenômenos, ou quase todos os fenômenos ocorrendo no nosso pequeno mundo, ocorrem por conta das interações eletromagnéticas. São poucos os fenômenos que estão associados à interação gravitacional, à queda dos objetos, o movimento dos projéteis. São exemplos de fenômenos que têm a ver com interação gravitacional. A atmosfera terrestre, mas a grande maioria, quase todos os fenômenos ocorrendo no nosso mundo, tem a ver com as interações eletromagnéticas. Isso já dá uma medida da relevância do eletromagnetismo. Então, vamos continuar dando aqui alguns exemplos, né? Vamos começar por essa pergunta aqui. Como seria a nossa vida sem eletricidade? Pensem um pouco. Temos aqui uma geladeira, um televisor, mas são muitos os aparelhos. O fato é que, sem fazermos uso das leis do eletromagnetismo, explorando as leis do eletromagnetismo, das interações eletromagnéticas, nós hoje estaríamos vivendo numa fase que estaria muito mais próxima da Idade da Pedra do que do século XXI. Pode ser que eu esteja exagerando, mas o eletromagnetismo é que mudou o nosso modus vivendi. Hoje, vivemos com muito mais conforto do que pouco mais de 100 anos atrás, 150 anos atrás. E o que provocou essa revolução foi o entendimento das leis do eletromagnetismo, prever, construir dispositivos, fazer uso da corrente elétrica, de forma que o nosso mundo, depois de entendermos essa ciência, mudou para melhor, é claro. Isso, então, dá uma medida da relevância do eletromagnetismo. A química, por exemplo, é uma ciência que estuda átomos, moléculas. Átomos têm a ver com o eletromagnetismo. Na verdade, a química faz uso do conceito de interação eletromagnética, assim como a física quântica. A base de toda a química é eletromagnetismo mais física quântica. Porque nós estamos falando, por exemplo, no caso de uma reação química, de interações eletromagnéticas, como, por exemplo, a combustão do gás metano, por exemplo, gerando energia. Mas, de qualquer maneira, o que nós temos aqui são aglomerados de átomos que podem mudar esses aglomerados, né? Chamamos isso de uma reação química, mas toda reação química tem uma origem eletromagnética. A vida é puro eletromagnetismo. A gente pode ver o ser humano como um amontoado de cargas elétricas. É isto. É claro que estes amontoados de cargas elétricas, eles estão em pequenos aglomerados que chamamos de átomos, de moléculas, macromoléculas e assim por diante. Mas, de qualquer maneira, vida é um fenômeno estritamente eletromagnético. E a luz? A luz.
Ora, Maxwell foi quem entendeu que a ótica é um capítulo do eletromagnetismo. É isto. Ótica foi entendida a partir de Maxwell, que foi o primeiro a perceber isso, como sendo um capítulo do eletromagnetismo. Consequentemente, estudar a luz. Mais do que isso, entender as ondas eletromagnéticas diz respeito ao eletromagnetismo. Ora, temos muitos fenômenos atmosféricos, né, que envolvem aspectos do eletromagnetismo. Por exemplo, a formação ou numa tempestade, numa fase da tempestade, o que nós temos? Separação de cargas elétricas em nuvens do tipo cumulus-nimbus. Estas cargas, em algum momento, escoam para a Terra, são os raios. Os raios são cargas elétricas em movimento, de forma que o eletromagnetismo é fundamental no entendimento de muitos fenômenos naturais, né? E o calor? Calor também tem a ver com eletromagnetismo, porque é uma forma de energia, isso quase nunca se diz, eletromagnética. Mas isso é uma questão para se discutir num curso, né, de termodinâmica. E, finalmente, na tecnologia, agora estamos falando de materiais magnéticos, que são extremamente relevantes, né, para a memória dos computadores, por exemplo, né, materiais magnéticos do tipo supercondutores, semicondutores e, finalmente, materiais diamagnéticos, importantíssimos, no caso dos supercondutores, para que a gente possa fazer uso de um meio de transporte extremamente rápido. Estamos falando do trem-bala. O fato é que o eletromagnetismo é extremamente importante no nosso mundo hoje. Vamos agora o que é o eletromagnetismo. Ora, o eletromagnetismo pode ser pensado como uma ciência que procura explicar, prever, interpretar os fenômenos eletromagnéticos. Mas isso é muito pouco. Estamos, na verdade, girando em círculos, se for assim, não é isso? Muito bem, é que esses fenômenos eletromagnéticos, eles ocorrem por conta das interações eletromagnéticas. Vamos, daqui a pouco, dizer o que são interações eletromagnéticas, né?